Nesta HQ, a luta entre Darth Vader e Darth Maul finalmente acontece. Na HQ Star Wars Ressurreição, Darth Maul vs Darth Vader, acontece essa batalha épica. A HQ começa com seres misteriosos falando sobre algo que vai acontecer logo, mas eles não falam o que é. Então, aparece uma nave. Ela está pousando em Calacar 6, e quando ela aterrissa, Stormtroopers saem da nave se posicionando do lado de fora. Então uma sombra preta surge, é Darth Vader, falando que os rebeldes planejam passar os planos da Estrela da Morte para outro mensageiro, e que ele quer esses planos. 2 Stormtroopers vão com ele, e o resto faz reconhecimento da área. Os Stormtroopers estão receosos e com medo do que podem encontrar, e só querem pegar os planos o mais rápido possível, mas logo o capitão é morto por um sabre vermelho. Então uma luta começa, Stormtroopers versus um Sith misterioso. O Sith estava na vantagem, ele mata quase todos os Stormtroopers, deixando somente um, e logo esse último é rapidamente morto. Então vamos para Darth Vader. Ele falou que o lado sombrio é forte naquele local, e os Stormtroopers estavam com medo, até que um deles começa a falar a história daquele local, mas de repente ele começa a tossir e sufocar. O outro Stormtrooper pensa que era o Vader, mas o Vader disse que não era obra dele, e o outro também começa a sufocar. Vader percebe que tem alguém ali, e rapidamente pega o seu sabre, mas uma voz surge falando que o Vader não precisa pegar a sua arma, que foram eles que trouxeram ele ali, e que não iriam feri-lo, mas o Vader com raiva grita perguntando quem eram eles, e eles respondem que são como ele, adeptos ao lado sombrio, e Vader entende que não são rebeldes ali, que era tudo uma armadilha para atraí-lo, e logo eles dizem que o Vader os interessa, pois acham ele indigno de ser pupilo do Imperador, e dizem que ainda há uma fagulha de Anakin Skywalker nele. Então, furioso, Vader os ataca, mas Darth Maul bloqueia seu ataque, e eles têm uma pequena luta. Então Vader diz que aquele não poderia ser Darth Maul, já que ele foi morto anos atrás, mas eles falam que existe uma maneira de criar um indivíduo com perfeição. Eles falam que assumiram e suscitaram um aprendiz de valor para Palpatine, ao invés de tolerar o impuro. Então eles dizem que Maul provará seu valor após matar Vader, mas que Vader poderia recusar o duelo. Porém dizem que há dúvidas de se Vader poderia derrotar Maul ou consumiria. Então perguntam se Vader o enfrentará, e Vader diz que irá matá-lo, e a luta começa. Vader diz que Maul estava morto, que aquele era uma fraude. Porém Maul diz que ele era a fraude e o chama de Jedi. Maul diz que Vader ainda tinha um resquício de luz que ele se negava a extinguir, que diferente dele, o ódio e a escuridão de Maul não possuíam fim, e a luta continua. Vader com a força usa os blasters de seus soldados, mas não é eficaz. Vader novamente diz que aquele Maul era um impostor, porém Maul o questiona. O pergunta quem estava com a máscara, quem escondia sua inaptidão, e Maul corta a superfície onde eles estavam, dificultando a mobilidade de Vader. Porém o Vader consegue pousar em outra superfície. Maul então corre dizendo para Vader o seguir se for capaz. A luta continua e Maul consegue acertar Vader, porém Darth pula em direção a Maul para acabar com a luta. Maul diz que Vader era mais máquina do que homem, e o pergunta como uma máquina pode odiar. Maul pergunta como Vader irá derrotá-lo, que ele matou o mestre de Obi-Wan, e Vader diz que o Obi-Wan o matou. Então Vader desfere um ataque com tanta raiva que parte o sabre de Maul em 2. E a luta continua com o Maul usando 2 sabres, dificultando mais ainda para o Vader, que recebe um ataque que o deixa no chão. E Maul diz que agora o mestre de Vader seria um aprendiz digno de um Sith. Então Maul vai em direção a Vader para dar o golpe final. Porém Vader pega o seu sabre de luz usando a força e dá o golpe definitivo em Maul. Logo depois Vader vai atrás dos outros para matá-los, mas de repente raios surgem eletrocutando eles. Era Darth Sidious, que seguiu a nave de Vader até aquele local. E a história termina com o Vader seguindo o Sidious.